Nós vamos, nesse momento, para a palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com a igreja nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Neemias, capítulo 13. Versículo 1 em diante. Neemias 13, do verso 1 em diante. Amém? Nós vamos nesse momento procurar nos acalmar, ouvir, fazer um pouco mais de silêncio. Vamos procurar não nos movimentar agora, para que Deus possa nos falar através da sua palavra. Amém? Deus quer nos falar através da sua palavra. Neemias 13:1 diz assim: naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Repita comigo: os amonitas e os moabitas jamais entrassem na congregação. Verso 2 então diz assim: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Observe, por que é que os amonitas e os moabitas não podiam jamais entrar na congregação, no templo? Por quê? Por causa do episódio de Balaão. Eles haviam contratado Balaão para amaldiçoar o povo, ok? Então eu estou aqui, nós estamos lendo, eu estou chamando a atenção de vocês, porque eu quero que vocês prestem atenção no que nós estamos lendo. Prestem atenção nesse texto. E sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, se tornou parente de Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasabe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando-o eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Pai, eu peço agora que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração nessa noite, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Neemias nos conta aqui, nos narra uma história importante, mas eu quero trabalhar aqui o coração de Neemias.
Nós estamos em um tempo, amados, em que, como igreja, as pessoas têm perdido o amor por Deus e o pior, não tido como consequência disso, não tido mais a dor pelo seu pecado. E na verdade, o que Deus quer que os homens sintam é uma profunda dor pelo seu pecado. Porque o pecado do homem, ele é extremamente danoso. E nós não mais ouvimos mensagens que nos confrontam com o nosso pecado. Nós não mais somos confrontados aos nossos pecados. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é algo que massageia, que alegra, ainda que temporariamente, o nosso coração. Porque ele trata do nosso prazer, da nossa satisfação. Ele vem com justificativas, ele vem com respaldos até mesmo bíblicos. Lembra de Satanás tentando Jesus? Usou Bíblia para que Jesus pudesse pecar. E muitas vezes nos escondemos nas nossas verdades, nas nossas desculpas, para poder omitir o nosso pecado e não mais ser confrontado com ele. Mas o pecado, irmãos, é uma coisa que precisa ser exposta. A Bíblia diz que todo homem pecou. Aqui nessa noite não há melhores e piores, não há mais e nem menos. Somos seres humanos, provindos e experimentados no pecado. Eu não preciso ensinar aqui ninguém a arte do pecado. Somos experts na área. Somos práticos. Ninguém precisa nos dar uma aula de pecado aqui. Basta mesmo a gente se afastar da palavra de Deus, que já vamos praticar com toda a ciência o pecado. Não interessa a proporção, mas somos fracos, somos homens, somos dados práticos ao pecado. E todas as vezes que alimentamos o pecado, nós nos afastamos de Deus. Talvez você pergunte, o que isso tem a ver com Neemias? Tudo a ver, nós vamos chegar lá. Mas para a gente começar por Neemias, eu quero começar com o coração de Neemias. Quem foi esse homem que procurou restaurar a casa de Deus, que expulsou Tobias de dentro da casa de Deus, a fim de que a palavra de Deus se cumprisse no templo? Neemias foi um homem voltado para Deus. Neemias foi um homem que tinha um coração em Deus. Talvez se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos são do Senhor? 100% levantaríamos as mãos. O que não é ruim, graças a Deus por isso, não é? Mas, será que realmente nós estamos com o coração voltado para Deus? Se nós observarmos, Deus quer que os verdadeiros homens dele, aqueles que têm compromisso com ele, sintam o pesar do seu coração. Giovanni leu o texto aqui da oferta, que nós devemos ofertar segundo o Senhor propuser no coração. E você vai ver que na Bíblia tem um monte de coisa dizendo segundo o coração. Por que o segundo o coração? Porque o nosso coração, ele tem que ser voltado para o coração de Deus. O nosso coração tem que estar ligado ao coração de Deus. E quando nós falamos de coração, nós não estamos falando apenas desse músculo que pulsa. Aliás, nós não estamos falando dele, nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de vontades, de intenções. Porque o autor de Provérbios nos diz, Salomão, nos diz que o coração é o centro, ele é o núcleo, e dele procedem as saídas da vida. Então nós estamos falando de coração. Neemias foi um homem que tinha um coração em Deus. E como é o coração de Deus? Lá em Gênesis 6, a Bíblia nos diz assim, no versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O coração do homem, lá em Gênesis, era mal, nos dias de Noé. E a Bíblia então vai dizer que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus
vai ter um pesar no seu coração em decorrência do pecado do homem. Observe, Deus tem um coração pesado por causa do pecado. Todas as vezes que Deus olha para o homem que Ele criou e o homem o que se tornou, o coração de Deus pesa. Porque nós somos uma deformação daquilo que Deus queria que fôssemos. Deus não nos planejou para que ficássemos tão presos e vinculados ao pecado. E o grande problema é que achamos que ausentar-se do pecado significa fazer parte de uma vida religiosa. E queridos, religião não resolve problema de pecado. O fato é que estamos longe de Deus, distanciados de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas Deus não nos criou para o pecado. Diga para você mesmo, diga: Deus não me criou para o pecado. Deus se entristece com o pecado, irmãos. Deus tem peso. Esse pesar do coração de Deus, descrito em Gênesis, foi o mesmo pesar que houve no coração de Neemias. Neemias então experimenta a dor do pecado. Essa dor também aparece na vida de Davi. Davi vai dizer no Salmo 119, o versículo 158, vi os infiéis e senti desgosto, porque eles não guardam a tua palavra. Senti desgosto, senti o meu coração pesado. O capítulo 139, o verso 21 diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Senhor, eu tenho dor, eu sinto mal daqueles que te aborrecem, porque o pecado, ele realmente pesa muito no seu coração. O pecado entristece a Deus, o pecado deixa Deus profundamente triste. O profeta Amós, ele também sentiu essa dor por causa de um povo apóstata, um povo que abandonou o Senhor e vivia de uma vida tranquila, na ociosidade. Eles estavam indiferentes ao julgamento de Deus. Cuidado, o pecado pode cauterizar o seu coração e te tornar indiferente a Deus. Nós estamos cientes de que Deus virá, todo homem sabe disso. Jesus voltará, e Ele voltará mesmo, está nas Escrituras. Mas nós, seres humanos, continuamos na vida do pecado. Eu estou falando da humanidade em geral. Continuamos pecando, continuamos indiferentes a isso. E os que creem, então, pior ainda. Porque nós sabemos que a qualquer momento Jesus poderá vir. Ele poderá vir. E a hora que esses céus se abrirem, Jesus vier das nuvens dos céus com poder e grande glória, que tipo de povo Ele vai encontrar? Nós que dizemos ser seus. Você, meu amigo, que diz crer em Deus. Ah, pastor, mas eu não cometo grandes pecados. Mas pecado para Deus não é o peso do pecado que você pensa. Pecado para Deus é quando você não está dentro da vontade de Deus, quando você desagrada a Deus. Sabe, a maior característica de Jesus, apresentada pelo apóstolo Paulo, não foi a de justo, não foi a de amoroso. A maior característica de Deus, de Jesus, apresentada pelo apóstolo Paulo, está na obediência. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2 que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Porque Jesus estava voltado para a vontade de Deus. Jesus estava centrado para a vontade de Deus. Jesus queria agradar a Deus em todas as coisas e o fez, todos os dias da sua vida. Jesus então viveu no centro da vontade de Deus, porque Jesus estava com o coração em Deus. E quem está com o coração em Deus, está afastado, ou se afasta do pecado. Ainda que cometa o pecado, ele sabe a gravidade do seu pecado. O profeta Amós, no capítulo 6, o versículo 1,
ele diz assim: ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria. Veja só, ai dos que estão repousando em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Deus. Ai deles. Verso 6 diz assim, aliás, vamos ler tudo, olha só. O verso 2: passai a Calné e vede, e dali ide ao grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o teu termo e o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar de violência. Obrigado, querido. Que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do meio da manada. Que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Que bebeis vinhos em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Sabe o que esse texto está dizendo? Ai daqueles que estão se dizendo do Senhor, que dançam, que cantam, que comem, que bebem, que celebram, mas não têm o peso do quebrantamento em seus corações. Aqueles que se dizem de Sião, aqueles que estão descansando em Sião, aqueles que estão ali, celebrando nas barbas da promessa, mas eles não estão vivendo conforme o coração de Deus, e muito menos sentem o pesar do coração de Deus. Amados, Deus está procurando homens e mulheres que tenham e sintam o peso do seu coração. Deus está chorando nesses dias, chorando com o pecado fora da igreja, chorando com o pecado dentro da igreja, chorando por causa do nosso coração pecaminoso. Deus chora, porque Deus não suporta a iniquidade, e muito mais a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quando um povo se reúne para dizer: Senhor, estamos aqui para invocar o seu nome, muitas vezes esse povo vem de um contexto de mentira, um contexto de ódio, um contexto de falta de amor, um contexto de falta de perdão, um contexto de trambicagem, de até mesmo feitiçaria. Esse povo não se arrependeu, esse povo não mudou o seu coração, esse povo não se humilhou, esse povo não chegou diante de Deus e disse a Ele: Senhor, aqui estou quebrantado com o meu pecado, porque foi o meu pecado que feriu o Senhor, foi o meu pecado que feriu o teu coração, foi o meu pecado que levou Jesus para a cruz. Homens e mulheres que tenham o peso do coração de Deus. Neemias se entristeceu ao ver o mal que havia penetrado na casa de Deus. Deus queria que a casa dele fosse totalmente guardada. Neemias então viu que a casa de Deus já estava invadida. Havia um sacerdócio anterior que era apóstata e que trouxe uma transgressão. Somente Neemias havia entendido quão profunda era essa iniquidade e o que essa iniquidade estava gerando para o povo. Presta atenção numa coisa, me ouça aqui em nome de Jesus. O seu pecado, ele não gera só iniquidade, não gera só maldição para você. Ele traz maldição para todos que estão ao seu redor. Entende isso? Se a sua bênção, ela não é só para você, o seu pecado também não. O nosso pecado, ele é um câncer, ele se espalha. É isso que a Bíblia diz. Então nós temos que tratar o pecado com muita seriedade. Nós não podemos ficar escondendo pecadinhos na nossa vida, pecados na nossa vida, seja ele qual for.
Às vezes, nós pecamos pecados e nem reconhecemos, porque nós temos alguns critérios que nós usamos como pecado, pecadinho e pecadão, não é? E aí a gente vai guardando os pecados no nosso coração, os pecadinhos, porque de repente falar mal do irmão não é um pecado, é compartilhar. É pecado, irmão. Falar mal do irmão, difamar o irmão, não amar o irmão, pecado. E quantos de nós somos rápidos em afiar a nossa língua contra o próximo? E quanto Jesus trata disso com tanto zelo. A gente vai ver aqui nesse texto de Neemias que o sumo sacerdote, o Eliasibe, essa palavra significa união através de transgressão no hebraico. Se uniu através da transgressão para o mal. Esse era o nome do sumo sacerdote. E aí ele vai se unir mesmo a Tobias, que era um príncipe amonita. Ele vai pegar o Tobias e vai colocar dentro da casa de Deus, onde nem os amonitas e os moabitas podiam sequer entrar. Mas Tobias estava morando dentro da casa de Deus. Ele havia feito uma aliança com Tobias, e a palavra do Senhor não permitia esse tipo de aliança. Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Até hoje, Deus não permite nenhum tipo de associação com incrédulos. Não permite. Por quê? Porque quando você se une a um incrédulo, você não está apenas se unindo àquela pessoa que é gente boa. Não, mas pastor, o caráter da pessoa, a índole dela, que é isso? Eu conheço a pessoa. Não é a pessoa, é o Deus que ela serve, é com quem ela tem aliança. É por isso que a Bíblia diz que aquele que crê em Deus não deve fazer aliança com quem não crê em Deus, porque quem não crê em Deus está aliançado com um outro Deus que não o Senhor. E quando você faz uma aliança com aquela pessoa, você também vai fazer uma aliança com o seu Deus. Esse é o princípio bíblico. E não estou falando só de casamento, não. Eu estou falando em tudo na sua vida. Você quer abrir uma empresa? Quem é o Deus que vai reger a tua empresa? Você vai abrir uma empresa com sociedade com o incrédulo? Quem é o Deus que vai reger? Porque Deus quer senhorio pleno. Deus não divide senhorio com ninguém. Se Deus vê que você está fazendo uma aliança com outro Deus, Ele sai fora. Porque Deus não disputa poder com ninguém. Primeiro porque Ele é soberano. Os nossos casamentos, quem é o Deus do nosso casamento? Quem é o Senhor? Porque também não é pelo fato de ser evangélico, e isso eu tenho até ensinado muito a minha filha. Eu falo, filha, não é pelo fato da pessoa ser evangélica que ela tem Deus. Cuidado, você tem que descobrir quem é a pessoa de Deus com quem você vai fazer uma aliança matrimonial. Porque você não vai partilhar algumas coisas da sua vida, você vai partilhar toda a sua vida com essa pessoa. Falo isso para os meus filhos. Com quem você vai fazer uma aliança? Com quem você vai buscar a adoração? Cuidado, porque não é a pessoa, é o Deus dela, é quem governa a vida dela, quem é o Senhor da vida dela. E nós vivemos continuamente desprezando o zelo de Deus, o cuidado de Deus, e temos que tomar cuidado com isso. Neemias viu o mal apoiado por causa de um sacerdócio flexível ao pecado. Irmãos, esse tal de Eliasibe, esse caboclo, ele era um cara que não se importava muito com o pecado. Ele levava o pecado mais ou menos, à la vontade, Vamos deixar do jeito que... E não é assim. Ele trouxe, como ele não tratou do pecado severamente, o pecado entrou na casa de Deus.
E quando Neemias fica sabendo disso, Neemias então vem com o peso do coração de Deus e ele entra na casa de Deus com pesar. Neemias toma uma atitude, porque havia um sacerdócio flexível. Neemias então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, disse Neemias, a tal ponto que eu atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então eu ordenei que se purificassem as câmeras e ordenei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Neemias então manda restaurar o templo. Ei, vamos cuidar desse negócio aqui, vamos parar com essa bagunça, tira o amonita daqui de dentro, limpa a câmara, traz os utensílios da casa de Deus, vamos adorar o Senhor. Não brinque com o pecado, não seja flexível com o pecado. Aquela mentirinha, aquela historinha, não guarde isso dentro de você. Isso é um câncer. Isso vai matar você e a sua casa. Isso vai matar os que estão próximos de você. Não temos como administrar o pecado. Quem peca faz aliança com o inferno. Quem peca tem uma aliança com o diabo. O pecado é um dano irreversível. É por isso que Jesus foi para a cruz do Calvário, porque a única coisa que pode parar o pecado é a morte. É por isso que a cruz é uma realidade. Por isso, amados, nós precisamos ver o pecado como algo muito sério. Não podemos brincar de pecadinhos. Não podemos ser flexíveis com os nossos pecados. Precisamos voltar a ter a dor do coração de Deus, arrependimento. As lágrimas pelos nossos pecados sumiram, se secaram, e as nossas justificativas estão reinando sobre nós. Somos rebeldes a Deus. Temos hoje em dia, uma peculiaridade, né? As pessoas são pastoras de si mesmos, são senhores de si mesmos, pastoreiam a sua própria vida, não se submetem mais, não estão mais sensíveis à vontade de Deus. Ontem eu estava falando isso para os jovens aqui. Deus estabeleceu autoridades na Bíblia. Isso é bíblico, não preciso nem ficar justificando isso. Tem autoridades na Bíblia, autoridades governamentais, familiar, eclesiásticas, e a Bíblia diz que os pastores são responsáveis pelas almas das suas ovelhas. Mas as pessoas perderam a sensibilidade, pararam de ouvir os pastores, pararam de ouvir os seus líderes, começaram a viver conforme querem, conforme as suas verdades, porque não se submetem mais, são rebeldes. E você sabe o que causou a queda de Lúcifer? A rebelião. Porque Lúcifer, ele tinha suas verdades bíblicas para a queda. Se tem um cara que pode te dar aula de Bíblia, é Satanás. E se você perguntar em que ele respalda biblicamente os seus atos, ele vai te dar uma aula bíblica que você vai ficar de queixo caído, porque ele tem as suas verdades, porque é um cara que esteve perto de Deus, esteve muito próximo de Deus nos céus. Ele conhecia Deus, não era um ignorante, mas ele foi enganado pelo seu próprio coração. Por isso que Salomão vai dizer que o coração do homem é enganoso. Sabe, amados, não se deixe levar pelo seu coração. Não caminhe conforme o desejo do seu coração. Neemias não agiu por um impulso. Neemias não agiu por uma tradição legalista. Ele não foi ali preocupado simplesmente no cumprimento da lei, mas ele fez cumprir a lei por entender que aquela era a vontade de Deus. Neemias estava preso ao coração de Deus.
Ao invés disso, ele estava enxergando através dos olhos de Deus. Ele sentiu Deus. Ele percebeu que a transgressão estava trazendo dano à casa de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso também. Filipenses capítulo 3. Vamos ler o versículo 18. Olha o versículo 18, diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, diz o apóstolo Paulo, ele está falando agora em lágrimas, que estes são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está dizendo que o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Em outra tradução você pode colocar como estômago. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está dizendo aqui, amados, que aquele que não tem o coração em Deus, está em pecado, ele está vivendo para os seus próprios desejos, para o seu materialismo. E quando eu falo materialismo, eu não estou falando apenas de riqueza. Eu estou falando de um grande problema que nós enfrentamos hoje, que vai além do dinheiro e do poder. É o eu. E às vezes nós escondemos isso com o chamado ministério. Porque Deus me deu um ministério, e eu quero que o meu ministério apareça. Ô meu irmão, não é para seu ministério aparecer. Quem te falou isso? Onde está isso na Bíblia? Você acha que Deus quer que seu ministério seja grande? Irmãos, isso é fruto do eu. Isso é fruto de humanismo. Isso é fruto de uma teologia humanista, de uma centralidade humana pecadora. Eu sou um servo do reino de Deus. O ministério que desenvolvo dentro da igreja, dentro do reino, não é meu, portanto não é grande nem pequeno, ele é de Deus. Seja feita a tua vontade, Deus, cumpra-se o teu querer. Se Deus me manda pregar para uma pessoa ou para 1 milhão de pessoas, isso não tem tamanho para Deus em benefício, porque eu sou simplesmente um servo, e um servo faz o que manda o seu Senhor. Quem obedece pregando para uma pessoa, quem obedece pregando para 1 milhão, está obedecendo da mesma maneira. Nós temos que parar de pensar em uma grandiosidade voltada na fama humana, porque nosso coração, ele está voltado para nós mesmos. Seres humanos, nós somos assim. O Evangelho, ele quebra isso. Ele nos faz ver o reino de Deus a partir de Deus. Ele nos faz entender Deus a partir dele. Daí, irmãos, não tem esse negócio de meu grande e meu pequeno. Simplesmente sou de Deus. Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Se a minha vida inteira for para edificar uma pessoa, se é isso que o Senhor quiser de mim, eis-me aqui. Se o Senhor quiser a nação inteira, a terra inteira, eis-me aqui. Eu não estou aqui para mim, eu estou aqui para o Senhor. Eu vivo, eu como, eu visto, eu ando para o Senhor. E tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim, meu amigo. Nós vivemos nessa terra não para nós mesmos, mas para o Senhor, e o nosso coração tem que estar voltado para Deus, sentir Deus. Não uma religiosidade vazia e barata, porque não pense você que cristianismo é resposta de Deus para as coisas, não. Deus não tem solução em cristianismo. Cristianismo não salva ninguém.
que salva o homem é a palavra de Deus. O que salva o homem é Jesus Cristo. Paulo diz isso. E Cristo crucificado. O que nos interessa é conhecer a Cristo e este crucificado. Sim, é um evangelho de vida, de intimidade, de conhecimento de Deus, de amor a Deus, de obediência, de submissão à sua vontade. Por isso, precisamos conhecer a sua palavra. Não para sermos meros intelectuais da palavra, mas para vivermos a palavra de Deus. Que as nossas atitudes, que as nossas ações sejam manifestação de amor e de vida. O que as pessoas estão vendo de Cristo em mim? Que tipo de Jesus eu estou mostrando para os homens? Como está o meu coração? Às vezes eu estou tão preso em mim mesmo, nas minhas glórias, nas minhas verdades, na minha exaltação, que eu esqueço que Deus me salvou para Ele e não para mim. É por isso que a gente tem falado aqui que o Evangelho não é para a necessidade do homem. O Evangelho é para a glória de Deus. Você sabe para que Deus me salvou? Não foi para me tirar do inferno, não. Sabe para que Deus me salvou? Paulo vai dizer que Deus me salvou para que eu pudesse me tornar a imagem dele. Porque foi para isso que ele me criou lá em Gênesis. A salvação é um modo de Deus falar: epa, vamos tirar esse pecado e volta a ser o que eu criei você para ser. Deus nos criou para sermos a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas nós nos embaratamos nessa caminhada com tantas coisas. Tantas coisas começaram a turvar a nossa visão. Tantas coisas começaram a turvar o projeto de Deus na nossa vida, que nós paramos de enxergar o que Deus quer e começamos a recorrer a Deus pelas nossas necessidades. Ei, Deus quer você. E não pense você que Deus quer alguns de vocês, não, Ele quer todo mundo, porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser a sua imagem. Quando Deus criou você para ser a imagem dEle. Se Deus não quisesse que você fosse a imagem dEle, Ele tinha te feito um cachorro. E eu não ouvi ninguém latir nessa noite, graças a Deus. Nós fomos criados para ser a imagem e a semelhança de Deus. Então seja isso, meu querido, seja isso. Sinta o coração de Deus, sinta o coração de Deus. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Quando você fizer isso, o pecado não terá vez na sua vida. Que essa praga chamada pecado, fruto do centro do homem, possa ser vencido pela centralidade de Cristo em nós. Vou parar por aqui. Ali eu parei na introdução, mas aqui tá bom. Depois a gente continua refletindo mais sobre ter o coração conforme o coração de Deus. Mas que o Senhor traga essa realidade ao seu coração. Vamos ficar em pé e vamos orar?